Quando, descrito na Bíblia, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, se eram 7 vezes, e Jesus responde, não, 70 vezes 7, era uma metáfora para dizer que o perdão é incondicional. A importância para a saúde de deixar a mágoa e o rancor para trás vem sendo descoberta também pela ciência. Na Europa e Estados Unidos, cerca de 80% das faculdades de medicina já tem uma disciplina que trata do assunto. No Brasil, a Universidade Federal Fluminense passou a lecionar uma cadeira dedicada ao tema, conforme mostra o jornal O Globo. Every single day, I'm gonna make. Muitas vezes, doenças que nós consideramos na medicina convencional como doenças de origem idiopáticas, ou seja, que nós não sabemos a causa da doença, são originárias em emoções mal resolvidas. Eu tive uma paciente que tinha sérios problemas de saúde e a gente aplicava todos os tratamentos naturais e o resultado não era satisfatório. E eu comecei a investigar a vida dela e saber por quê. Ela demorou muito para se abrir quando tinha muita mágoa do casamento dela que não tinha dado certo. A dar o perdão àquela pessoa que nos criou alguma injúria, algum sofrimento. Existe muito preconceito ainda a respeito disso. Mas e para dar esse perdão nós precisamos ter um bom motivo. E o bom motivo é entender que os ressentimentos, as mágoas, as raivas que nós temos em relação às pessoas que nos fizeram algum mal, causam-nos desequilíbrios, e desequilíbrios bem significativos. Ao longo do tempo, isso pode se manifestar com uma série de doenças, desequilíbrios comportamentais, dificuldades de relacionamento, uma série de situações que comprometem o nosso bem-estar, a nossa saúde. Mágoa, ressentimento, ódio, raiva, e que se traduz muitas vezes pela necessidade do indivíduo perdoar as outras pessoas que o magoaram ou perdoar a si próprio. Porque é importante também que nós aprendamos a entender o processo do auto-perdão. Algumas pesquisas da ciência convencional já conseguem correlacionar a mágoa, o rancor, a baixa imunidade das consciências. Vemos indivíduos com um estresse emocional muito grande, com grandes dificuldades, que vêm a desenvolver determinados tipos de neoplasias. Normalmente, na medicina convencional, nós tratamos apenas o efeito das doenças. Já existem outras medicinas integrativas, complementares, em que vê o paciente como um todo. Nós ainda, na medicina ocidental, na grande maioria das vezes, nós vemos o paciente apenas como um órgão doente, um órgão ferido, um órgão lesionado que precisa ser retirado, quando no caso de um câncer. E é importante salientar que muitas das vezes nós apenas tratamos o efeito da doença. Quando nós retiramos o órgão através de uma cirurgia, ou quando fazemos rádio ou quimioterapia. É importante ver o paciente de uma maneira integral. É importante que ele compreenda que nós devemos tratar o ser humano como um todo e não apenas as doenças. Então, quando a pessoa consegue transpor, quando ela consegue compreender um pouco mais e dentro dela mesma ela consegue resolver aquele conflito, ela ganha muito mais imunidade. E essa imunidade ajuda na promoção da cura da consciência. O perdão, ele está muito relacionado ao bem-estar, a uma sensação de liberdade. E a gente sabe que muitas pessoas conseguem curas de doenças gravíssimas quando elas conseguem realmente perdoar. Fiz um tratamento com ela mais para o lado da depressão, tratamos o organismo dela, as células do cérebro, com triptofano, com toda a alimentação saudável, noites bem dormidas, e ela foi indo e conseguiu liberar perdão. Quando ela liberou perdão, ela então foi tendo uma cura muito satisfatória, muito rapidamente. Hipócrates já dizia isso há mais de 2000 anos atrás, que nós não poderíamos separar a mente do corpo. E hoje está cada vez mais voltando à tona este aspecto de um tratamento integrativo do paciente. Doença não é apenas digamos assim, um mal-estar físico, uma doença apenas localizada, ou seja, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas simplesmente um bem-estar físico, um bem-estar psicológico, um bem-estar familiar, um bem-estar social, ambiental e espiritual. Para isso, nós temos que entender que ao dar o perdão nós vamos ter uma série de benefícios,
como, por exemplo, eliminar a depressão, a ansiedade, evitar mortes prematuras, transtornos cardiovasculares, que é muito comum para as pessoas que não dão perdão, dores crônicas, é muito comum, nós temos série de dores espalhadas pelo corpo provenientes da falta de perdão. E, acima de tudo, recuperar a nossa base íntima, a nossa paz íntima, para podermos dormir com tranquilidade, com serenidade, sem estarmos acordando regularmente ao longo da noite. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, uma vez acumulado dentro de si e não verdadeiramente trabalhados de uma maneira raciocinada, acabam produzindo doenças. E primeiro de tudo, precisa eliminar o problema que está impedindo a liberação do perdão, para então a pessoa começar a ter um desenvolvimento com o organismo de maneira satisfatória. Porque, na realidade, o perdão é algo libertador. O perdão é um processo, não é um ato em si. É um processo psicológico que tem por objetivo cessar o ressentimento nocivo contra si mesmo ou contra uma outra pessoa, decorrente muitas vezes de uma ofensa recebida. Dizem que é muito interessante dizer que perdoar é algo muito bom. Nós poderíamos até chegar num outro patamar, numa outra instância, em que poderíamos afirmar que perdoar é muito bom, mas melhor do que perdoar é não se sentir ofendido. A partir do momento que nós não nos ofendemos, nós não teremos mais necessidade de perdoar. Mas a grande maioria das pessoas não se comporta dessa maneira. Ainda não tem um estado vibratório, ainda não tem um estado de elevação espiritual que lhe permitam agir e pensar dessa forma. Então, diante desse contexto, racionalmente, psicologicamente colocando, quando nós perdoamos as outras pessoas num processo lento e gradual e trabalhado, não apenas um ato impulsivo, mas é algo demorado, fazendo com que o indivíduo perdoando, ele traz a responsabilidade para si, ou seja, o perdão é para si, e ele não é para o autor, digamos assim, de ofensas, pois perdoar é o remédio para a cura desses próprios indivíduos. E as pessoas querem ficar sadias, psicologicamente falando, e ter uma saúde física como consequência disso, aprendam a perdoar, porque o perdão liberta. Trabalhando isso intensamente dentro de si, de uma maneira bem meditada, o indivíduo consegue alicerçar dentro de si valores importantes e ele tem um processo de libertação, ou seja, perdoando verdadeiramente, entendendo o lado do indivíduo, perdoando as outras pessoas, ou muitas das vezes nós temos culpas, e o fato de o indivíduo olhar para si e se perdoar dos seus erros passados, entendendo o processo que no momento eles estão amadurecidos, eles têm condições de perdoar, muitas das doenças psicológicas que nós conhecemos e que têm manifestações físicas, elas desapareceriam. Mas o que é importante é entender que perdão é um processo que começa reconhecendo e assumindo que tem ressentimentos, tem mágoas, acima de tudo, reviver esses momentos desses traumas, ou seja, aquele momento em que a situação foi crítica, tentar entender o contexto desse momento crítico, entender os motivos que levaram essa pessoa a transgredir em nós e exercitar esse perdão, ou seja, fazer com que essa pessoa seja perdoada do que ela fez, evitando essa situação e continue ocorrendo, acima de tudo, evitando que a pessoa continue sofrendo. E com isso, a partir desse trabalho, desse exercício, compartilhar isso com alguém, falar com alguém sobre essa atitude de estar perdoando e das dificuldades de perdoar. Importante que isso vai aliviando também a sua dor e repetir quantas vezes forem necessário para chegar ao perdão. O perdão vai ser a base para o nosso bem-estar. Para podermos liberar o perdão e termos um coração tranquilo, cheio de alegria, cheio de paz, o nosso organismo precisa de um ambiente saudável. Precisamos das vitaminas que gerenciam o nosso cérebro, vitaminas que são providas para as nossas células cerebrais fazer as suas funções normalmente. O que precisamos fazer para o nosso cérebro ficar nutrido? O ômega 3, que nosso cérebro gasta bastante ômega 3, vitaminas do complexo B, que estão no levedo de cerveja. Essas vitaminas, elas dão um suporte nutricional para as células do cérebro, para a gente poder pensar com mais clareza e assim a gente tem poder para gerenciar as emoções e liberar perdão. Também precisamos do Lugol, o iodo, na fórmula Lugol, que ele detoxifica o nosso organismo, limpando as toxinas do nosso cérebro. E aí a gente tem uma alimentação toda saudável,
tem o magnésio, porque o magnésio ele é necessário para o corpo humano, porque quando comemos triptofano, qualquer alimento que contenha triptofano, por exemplo, banana, castanhas, que faz a serotonina, mas se não temos magnésio no nosso organismo, ou se o cortisol está elevado, também o 5-HTP não se transforma, né? O triptofano não se transforma em 5-HTP. Assim, o triptofano, nós vamos formar serotonina dentro de nós. Serotonina suficiente para o gasto, né? Para sorrir à vontade, para perdoar. Porém, se a pessoa lá dentro do coração, ela guarda alguma mágoa, ela não vai conseguir liberar perdão para que haja cura completa do coração. Porque Jesus conserta corações quebrados, mas precisamos entregar os caquinhos para Ele consertar. E quando nós não liberamos perdão dentro de nós, nós não estamos entregando os caquinhos do nosso coração para que Jesus conserte. E Jesus conserta sem deixar cicatrizes. Amor e perdão é um dos remédios de Deus mais potentes para a cura das enfermidades. Pessoas com câncer, artrite reumatoide, doenças autoimunes, problemas no fígado e N problemas, muitas vezes a obesidade também. O problema está na falta de liberar o perdão. Por quê? Porque o organismo está intoxicado, porque o cérebro não consegue gerenciar as emoções por falta de vitaminas e minerais. E também porque falta serotonina. O suporte para liberar perdão com tranquilidade. Entrou aqui, saiu aqui e não entrou para o coração. Aproveite essa oportunidade, perdoe. Porque só assim nós conseguiremos nos libertar. E para sermos felizes, precisamos cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar e perdoar incondicionalmente.